Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Maria Fernanda, eu sou estudante de medicina, estou morando há 3 anos em São Paulo e hoje eu vou contar pra vocês como é essa experiência pra mim. Bom, pra quem não sabe, eu passei em medicina em São Paulo, mas eu não sou de São Paulo, eu sou de Santa Catarina, nascida e criada em Santa Catarina, em uma cidade bem menor. A minha cidade tem 300 mil habitantes, né? Aquela coisa totalmente diferente de São Paulo, que tem 11 milhões de habitantes. E com 21 anos eu passei na faculdade em São Paulo e me mudei pra lá pra conseguir fazer a faculdade dos meus sonhos. E bom, esse processo de adaptação foi bem assim, chocante pra mim, né? Eu não queria ir pra lá, eu queria continuar em Santa Catarina, mas como era a faculdade dos meus sonhos e eu tava muito determinada a fazer isso acontecer, eu fui, acabei indo mesmo, com medo mesmo. E bom, como foi, né? Chegando lá, aquela loucura de procurar apartamento. São Paulo, os preços de aluguel são muito caros, então demorei pra achar um lugar que eu conseguisse pagar, que fosse um pouco mais em conta e próximo à faculdade, né? Eu moro próximo à faculdade por uma questão de logística, pra não ter que ficar pegando transporte todo dia, não ter que gastar com isso e também pra economizar tempo. Eu consegui, graças a Deus, é um apartamento de um quarto, mas seria, né, uma kitnet. É num prédio, é no 12º andar. Consegui esse apartamento. Tem 40 metros quadrados, eu acho, o apartamento. É um apartamento bom, é muito legal, eu gosto de morar lá. Mas como foi assim, né, no começo? Às vezes quem tá assistindo esse vídeo tá pensando em se mudar pra lá e quer saber, né? Ai, como é São Paulo e tudo mais, porque a gente que é de cidade pequena não tem a mínima noção. Na verdade, quando eu soube que eu ia pra São Paulo, eu fiquei bem assustada, porque as coisas que passam na televisão são horríveis, né, gente? É só tráfico e morte, assalto e aquela coisa. Eu fiquei morrendo de medo de ir pra São Paulo. No primeiro ano em São Paulo, eu era, tipo assim, assustadíssima, porque saía na rua, ficava olhando pra todos os lados, assim, não sabia direito o que fazer. Mas agora eu já tô bem mais acostumada. E se você tá querendo se mudar pra São Paulo, você se acostuma com o tempo. Mas como é morar sozinha em São Paulo? Bom, eu acho que hoje em dia, com o celular, internet, ficou muito mais fácil, né? Porque não é porque eu fui morar sozinha em São Paulo que eu fiquei sozinha, porque qualquer coisa que eu precisasse, eu tinha um celular pra ligar pra alguém e pedir ajuda. Então isso ajuda muito. Mas foi um choque de realidade. É uma cidade completamente diferente, realmente é uma cidade que você tem que prestar atenção, muita atenção na rua. Não é brincadeira, acontecem, né, alguns furtos na rua e tudo mais, então não é uma cidade 100% tranquila, você tem que estar sempre esperto, sempre de olho. Mas eu moro lá há 3 anos e graças a Deus nunca aconteceu nada de ruim comigo. Eu acho que é muito sobre se você se cuida e se você respeita as pessoas ao seu redor, e se você se mantém. Se você é educado, se você é gentil, se você toma cuidado na rua, muito dificilmente alguma coisa ruim vai te acontecer. Eu tive experiências maravilhosas em São Paulo com as pessoas, porque eu acredito que por eu ser muito educada, as pessoas também são sempre muito educadas comigo. Todo mundo que eu conheci em São Paulo sempre foi muito querido, muito educado, muito gentil. Conheci amigos maravilhosos em São Paulo, em todos os lugares que eu ia, as pessoas super atenciosas, querendo ajudar. Então, se você quer ir pra São Paulo, tem gente muito legal lá. Não é só essas coisas horríveis que mostram na TV, lógico, tem essa parte muito triste das drogas, do crime e tal, mas tem em todo lugar, né, gente? Só que em São Paulo, lógico, tem uma proporção maior, porque é uma cidade muito maior, tem 11 milhões de habitantes. E assim, sobre trânsito é uma loucura em São Paulo, por isso que eu procurei um lugar próximo da faculdade, porque são horas e horas de trânsito. O metrô é muito bom, mas em horários de pico, às vezes você tem que esperar 4 metrôs pra conseguir pegar um metrô e tudo mais. O ônibus lá é muito difícil, né? Tenho amigas que pegam ônibus todo dia e elas falam o quanto demora, o quanto atrasa. Às vezes o ônibus tá tão lotado que você tem que esperar o próximo e aí demora mais 30 minutos, 1 hora pra chegar.
Então, em questão de trânsito é muito difícil. Então, se você vai se mudar para São Paulo, por exemplo, como eu, né, que vou estudar, ou se você vai trabalhar, procure morar num lugar próximo do seu trabalho para evitar esse estresse, né, com o trânsito todo dia. É uma cidade muito grande, assim, de um bairro para outro, você demora muito para chegar. Não é que nem cidade pequena que, por exemplo, aqui na minha cidade, eu atravesso a cidade inteira em 20 minutos. Lá não, lá é tipo, pra você atravessar São Paulo inteira de ponta a ponta, sei lá, a gente deve demorar umas 3 horas, porque assim, a cidade é bem grande. Então, morar longe do seu serviço, eu acho bem complicado. E sobre segurança, né, gente? Como é a segurança morando sozinha em São Paulo? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, nunca fui uma pessoa assim de sair muito, de explorar muito. Então, pra mim, como eu disse, eu moro lá há 3 anos e nada nunca aconteceu. Mas eu sou uma pessoa que me cuido muito, só saio de dia, raramente saio à noite pra fazer alguma coisa. Sempre fui uma pessoa muito tranquila, então não sou de frequentar muitos lugares, sou uma pessoa mais caseira. No meu bairro que eu moro, tem bastante policiamento, tem também bastante. Acontecem muitos furtos assim de celular, da pessoa pega o celular, né, e sai correndo, isso acontece, mas nunca vi assim coisas muito graves, assaltos assim muito fortes, digamos assim, acontecendo. Eu gosto muito de morar sozinha em São Paulo, mas assim, eu sou bem focada nos estudos, então basicamente eu acordo bem cedo, vou pra faculdade, passo o dia inteiro na faculdade, que é um lugar, é um ambiente seguro, né? Não é um ambiente assim muito hostil. E depois eu vou pra academia, que é na mesma rua da faculdade, e eu volto pra casa. Não sou uma pessoa de ficar andando sozinha pela cidade à noite. Eu acho perigoso, sim, se você é mulher, principalmente. Homem também, tá, gente? Vários amigos homens meus que foram andar sozinho, assim, fim de tarde, à noite, foram assaltados na rua. Mas principalmente se você é mulher, eu acho que andar sozinha na rua é um pouquinho perigoso. É sempre bom andar com as amigas, né? A gente sempre sai da faculdade. Todo mundo vai pra faculdade meio junto, então acaba se encontrando e todo mundo volta da faculdade junto, assim. Então não tem muito perigo, é uma rua até que tranquila. Como eu disse, acontecem alguns furtos, assim, às vezes, mas a questão da segurança de São Paulo tá complicada, né? Mas assim, se você se cuida, eu sempre saio com roupas pouco chamativas, evito sair cheia de bijuteria, coisa brilhante, não uso o celular na rua, me cuido muito, tô sempre prestando atenção. Então nada nunca aconteceu comigo. O que eu vi acontecendo, assim, que foram umas 3 vezes, 3 anos, é tipo a pessoa arrancar o colar da pessoa assim, andando e sair correndo, ou puxar o celular e sair correndo. Então eu evito, eu me cuido, eu ando discreta, ando prestando atenção, olhando pra frente, olhando pros lados. Lógico que a gente não é por isso que nada vai acontecer, mas eu acho que ajuda. E também evitar, né, sair de casa em horários meio duvidosos e ir pra lugares duvidosos. Quando alguém me convida pra sair, eu sempre verifico bem onde é o lugar, né? Se é um lugar legal, se é um lugar seguro. Normalmente, quando eu saio, eu vou pro shopping, passear, vou em um restaurante, um café. Não sou muito, assim, de sair pra lugares, assim, muito... Mas não sei como é que eu posso dizer. Duvidosos, né, gente? Suspeitos. Então, segurança é uma questão que tem que tomar cuidado em São Paulo, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Dá pra se cuidar e dá pra viver uma vida tranquila. Já falei sobre o trânsito, já falei sobre a segurança, sobre custo de vida, né? Como é um custo de vida pra morar em São Paulo? Bom, pela minha experiência, São Paulo tem coisas pra todo mundo, assim. Tem coisas extremamente caras que a gente nem passa perto. Tem coisas muito, muito baratas, né? Tem coisas muito baratas, se você procurar você encontra mercados que as coisas são baratas, enfim. E tem coisas ali, né, mais ou menos, né, lógico que dependendo da qualidade do produto, enfim. Mas como seria um custo, né? Aluguel é uma coisa que depende do bairro. Tem bairros que você vai conseguir aluguel por
sei lá, R$ 500 por mês. Mas são bairros normalmente mais perigosos, né? Mais de periferia. Mas assim, eu acho que no mínimo um aluguel em São Paulo, num lugar ok, deve estar uns R$ 1.000, tá? Mil pra cima, assim. Eu demorei muito pra encontrar um apartamento por causa disso. Fiquei procurando um apartamento um pouco mais em conta, então eu demorei. E assim, não é um apartamento grande, muito grande. Também não era um apartamento super pequeno. Mas também não era mobiliado, decorado. Porque assim, gente, eu fui conhecer lugares que eram 15 metros quadrados, mas era todo mobiliado, todo decorado, era tipo 5 mil por mês. Gente, não tem essas condições. Ele era lindo, mas era 15 metros quadrados, nem tinha lavanderia e era 5 mil por mês. Mas você também acha um lugar com um quarto, um banheiro, uma cozinha por 1.000, 1.500, num lugar legal. Não todo mobiliado, mas já com uma cozinha, com uma lavanderia, um banheiro assim pronto. E eu acho que fica aí por essa faixa, acima de 1.000, 2.000, dependendo, né? Se você quiser um apartamento muito grande, aí vai ser pra mais de R$ 3.000 por mês, depende do bairro também, né, gente? Então, tem a questão do aluguel, luz e água. A minha água vem no condomínio, acho que o condomínio é R$ 300. Mas a luz não vem tão alta, mas eu não tenho ar-condicionado. Eu só tenho a máquina de lavar. E basicamente só, né? O chuveiro. Eu não tenho ar-condicionado, então a luz não vem muito cara pra mim. Eu economizo muito, então vem uns R$ 100 por mês, mais ou menos, de luz. A água vem no condomínio, o gás vem no condomínio. Deixa eu ver. De custo, assim, né? E comida, assim, como é, né? Se você comprar no mercado e fizer em casa, comparando aqui com a minha cidade, não é tão mais caro do que aqui, tá? É um pouco mais caro. Tipo, se aqui um saco de feijão Vou dar um exemplo, um número aleatório. Se aqui um saco de feijão é R$ 5, lá em São Paulo é R$ 7. É um pouquinho mais caro, mas também os preços são bem parecidos, assim. Principalmente se você vai comprar no supermercado. Se você vai pedir comida fora, aí, gente, tem restaurante que é muito barato e tem restaurante que é muito caro. Vai depender, né, do seu gosto, da sua condição de vida, enfim. Não sei se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de saber sobre isso. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu respondo. Pergunta que eu respondo. Acho que eu já falei de tudo, né? Como foi a minha experiência de morar sozinha, a adaptação. Foi um processo, assim, chocante, difícil, assim, no começo. Mas depois eu já comecei a fazer algumas amizades. Fiz amizades no meu prédio, fiz amizades na faculdade. Onde eu vou, eu converso com as pessoas e elas são muito legais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar pra vocês, mas acho que é isso, né, gente? Sobre essa questão, né, de não ter companhia, que eu acho que é uma coisa importante pra muitas pessoas. Eu sempre fui uma pessoa um pouco mais introspectiva e eu sempre consegui ficar muito bem sozinha, assim, por alguns períodos. Antes de me mudar, eu já morei um tempo meio sozinha. Então, não foi uma coisa muito difícil pra mim lidar com essa parte de ficar sozinha, mas eu sei que tem muita gente que se preocupa com isso. E, bom, quando você sai, né, do seu lugar de origem e vai pra um lugar novo, sozinho, no começo é meio estranho, você estranha, você sente falta. Lógico, gente, a gente sempre sente saudade da nossa família, dos nossos amigos, mas, pelo menos, a minha experiência com a minha faculdade é que, assim que eu entrei na faculdade, eu já fiz amigos. As pessoas são muito legais. No primeiro semestre da faculdade, todo mundo é novo. Muita gente vem de outra cidade para estudar em São Paulo. Então, muita gente é nova, muita gente não conhece ninguém. Muita gente tá se conhecendo. Então, eu entrei na faculdade, eu já fiz amigos. É muito fácil fazer amigos. Se você é uma pessoa legal, gentil, de boa, muito fácil fazer amigos. Então, muito difícil você ficar totalmente sozinho, assim. Eu acho que eu não fiquei nem um dia totalmente sozinha, assim. Eu acho que eu fiquei um dia, assim, sozinha mesmo, porque depois de entrei na faculdade, eu fiz amizade, as pessoas sempre se ajudam, sempre são muito legais. Então, assim, se você tá com medo dessa questão, né, da solidão,
Não fica, tá? Porque mesmo que você não vá fazer faculdade, você vai fazer amigos no seu lugar. Você vai fazer amigos no seu local de trabalho, você consegue fazer amigos na padaria, numa cafeteria, nas padarias, na cafeteria, no mercado, no seu bairro, na sua vizinhança, as pessoas são muito legais. Então, mas se você precisar ficar sozinho de qualquer maneira, é bom às vezes, gente, ter um momento sozinho pra você poder se conhecer, pra você poder fazer o que você gosta, sem ninguém interferindo, né, e tudo mais. Eu gosto muito de ficar sozinha, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de assistir minhas séries, de ouvir música. Eu sou uma pessoa que estudo muito sobre autoconhecimento, eu fico pesquisando coisas e tal, até me conhecendo. Eu faço academia sozinha, sou uma pessoa assim muito... nem sempre eu fui assim, né, gente? Quando eu era mais nova, eu odiava ficar sozinha, eu tinha medo de ficar sozinha, não gostava de sair sozinha, não gostava de comer sozinha, não conseguia ir pra academia sozinha. Mas depois que eu cresci, eu fui amadurecendo, eu fui aprendendo que a minha própria companhia é muito legal, assim. Eu não preciso ter alguém ali comigo pra fazer o que eu gosto, eu não preciso ter alguém ali comigo pra me divertir, pra ser feliz. Sozinha eu consigo fazer tudo que eu gosto. Hoje em dia eu saio sozinha, se precisar almoçar, eu almoço sozinha. Eu tenho os meus hobbies, tenho as minhas áreas de interesse. E eu posso fazer, inclusive, um vídeo só sobre isso, assim, sobre solitude, como se acostumar, né, com a solitude. E solidão é diferente de solitude, né, gente? Solidão é um sentimento ruim, digamos assim. E solitude é quando você fica sozinha consigo mesmo, mas você gosta da sua própria companhia. E é o que eu aprendi, né? Eu aprendi antes até de ir pra São Paulo, mas eu aprendi muito cedo, assim, a ter as minhas próprias coisas, os meus próprios assuntos. Inclusive, gosto de ficar sozinha. E, bom, é isso. Né, a gente... Né, uma verdade é que a gente nasce sozinho e a gente morre sozinho, gente. A gente não nasce grudado em ninguém, não morre grudado em ninguém, né? Pelo menos eu acho que pra 99% da população brasileira, da população mundial é assim, a gente nasce sozinho. A única pessoa que a gente vai viver todos os dias pro resto da nossa vida é a gente mesmo. Então, a gente tem que aprender a gostar da nossa própria companhia, a gente tem que aprender a ficar sozinho em um ambiente sem, tipo assim, se sentir realmente sozinho, se sentir triste e tudo mais, né, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, que eu amo responder vocês nos comentários. Curte, comenta, compartilha esse vídeo. Se vocês quiserem algum tema envolvendo São Paulo, morar sozinha, solitude, comenta aqui embaixo que eu faço com o maior prazer. É isso, gente, um beijo, até a próxima.